Audiência ligada aqui na Arauto News, no Arauto Play, através das nossas plataformas digitais. Boa noite! O Feed de Negócios começa em mais uma edição muito especial. A Ingrid Bittencourt está chegando aqui para abrilhantar o nosso Feed de Negócios. Nessa segunda edição do programa, no turno da noite, nas quintas-feiras. Primeiramente, obrigado por tirar um tempo, estar aqui trocando energias e disseminar esse conhecimento. Seja bem-vindo ao Grupo Arauto. Olá, muito boa noite aos nossos espectadores aí, a todos que estão conosco nesse momento. É uma grande honra, Mike, eu tô feliz demais por estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade e com certeza vai ser uma conversa incrível que a gente vai ter hoje. Qual é a tua especialidade? O que tu faz? Conta tudo, não esconde nada. Conto sim, com certeza. Bom, eu não sou profissional da saúde, mas eu sou uma comunicadora. Olha aí, assim como você, também sou comunicadora. Sou por formação Relações Públicas, comunicadora, e palestrante, comunicadora, consultora, e tenho uma experiência de mais de 16 anos na área da saúde. E hoje, então, sou CEO da 981 Marketing Saúde, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E eu sou uma comunicadora encantada por me relacionar com pessoas, Michael. E estar aqui contigo nesse momento, conversando contigo, conversando com as pessoas que estão nos acompanhando, para mim é uma grande honra, porque além de eu estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência e do meu conhecimento, eu também sempre aprendo. Então e já estou aprendendo contigo aqui, por tu ser um excelente comunicador, Obrigado. Né? Então sempre é aprendizado, sempre. Bom, como surgiu a ideia de criar essa empresa? A partir de uma dor tua, de uma experiência tua? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, como eu falei, eu tenho essa experiência aí de mais de 16 anos na área da saúde. Então, sempre trabalhei na área da saúde. Trabalhei em hospital. Eu só preciso pontuar uma coisa, e nós não falamos de algo muito importante. Ela é das Cachoeiras do Sul. Sou mesmo. Tchê, nós precisamos destacar que tu é de Cachoeira do Sul, pelo amor de Deus. Tem muito cachoeirense. Tem muito nessa cachoeirense. Nossa terra aqui, né? Nós temos colegas que vieram de Cachoeira do Sul e brilham aqui hoje. Nosso Tem. colega Guilherme Bica, nesse momento, está emocionado ouvindo isso. Mais um cachoeirense. Mais um cachoeirense, né? Dias atrás a gente acompanhou a inauguração do Tischler, veio o prefeito, né, na inauguração do Tischler. Então, vamos citar. Não contém ironia aqui, isso aqui é uma verdade. Cachoeira, celeiro de grandes profissionais. Perdão. De Cachoeira do Sul para o mundo, para né? Eu sempre digo, tem muito cachoeirense aqui e com certeza é um lugar de pessoas muito boas. Na semana passada, no Feed de Negócios, a Roberta Pereira participou. A Roberta faz parte de um grupo de empresárias que conheço ela. Engrandeceram o Feed de Negócios, ela também tem raiz. Enfim, feito, digamos assim, abrimos verdade. esse parênteses, seguimos para falar da 891. Da 981. 981. Dá para jogar na loteria, tô brincando. Bom, vamos lá. Então, tu tinha me perguntado, né, como que foi, por que eu resolvi abrir, né, por que eu resolvi iniciar esse negócio, né, Michael? Como eu falei, sempre minha experiência foi na área da saúde, porém, como comunicadora, eu sempre atuava nesses dois lados, a comunicação e a saúde, Só que a minha carreira, ela começou em hospital, então eu trabalhei no Hospital de Cachoeira. Fazendo o que na época lá? Eu trabalhava lá na época na parte de recepção, de internação. Então, lá, eu tinha contato com muitos pacientes. Era eu que fazia a internação das pessoas. Então, assim, as pessoas chegavam para internar, para fazer os seus atendimentos, eu encaminhava elas até o setor responsável. E ali, estando em contato com aquelas pessoas, vendo as dores daquelas pessoas, eu já percebi, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa área, eu gosto de sentir isso. Naquela época eu ainda não era formada, eu ainda fazia minha faculdade, eu estava recém iniciando, né, tudo assim. Mas aquilo ali já foi um início. Logo depois, eu vim morar aqui para Santa Cruz do Sul, então, né, aqui não, estamos em Vera Cruz, mas fui morar para Santa Cruz do Sul em função de uma oportunidade que o meu marido, que também trabalha na área da saúde, recebeu, e eu vim acompanhá-lo. E aí comecei a trabalhar no curso de medicina da Unisc, também fazendo essa parte de atendimento, estando sempre junto com os pacientes, olhando para isso, até que eu me formei e fui trabalhar numa grande operadora de plano de saúde, que inclusive com certeza tu conhece,
E essa operadora foi uma escola para mim. Fiquei quase 6 anos lá e foi uma verdadeira escola, porque lá verdadeiramente eu pude aprender muito sobre negócio, sobre gestão, sobre qualidade. E lá, tendo contato com muitos médicos cooperados, muitos profissionais da saúde, eu percebi e eu senti essa grande dor que o profissional da saúde tem. E qual é? De não ter conhecimento sobre marketing, sobre comunicação, sobre principalmente a gestão do seu negócio. E ali que começou tudo isso, e ali que já começou a nascer a 981, muito mesmo antes da data oficial da abertura do CNPJ, né? Bom, então na prática você tem literalmente auxiliado os médicos em um gargalo, uma lacuna que é iminente. E não só médicos, todos os profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, enfim. Participei de um treinamento alguns dias atrás e se falava sobre isso, né? As pessoas, por vezes, um advogado. Ele por si só, eu estou apenas usando um exemplo, advogado, mas por vezes não se prepara para ser o gestor, para cuidar da empresa. É um negócio, né? E ainda mais sobre comunicar. E aí entra o teu papel. Quais são as principais dores que chegam no teu consultório? Gostou do trocadilho aqui agora? Gostei. E a gente faz muito essa analogia também com os nossos profissionais lá. As principais dores e principalmente a nossa principal frente de atuação são em 3 grandes pilares. A parte dessa gestão, então, a gestão de clínicas e consultórios, a parte do marketing em si e a parte da experiência do paciente. Mas com certeza, a principal dor do profissional da saúde que chega até nós hoje é quando ele nos diz o seguinte: Ingrid, eu quero fazer o meu Instagram. E eles entendem isso como se fosse fazer o marketing, como se fosse fazer a comunicação. Para eles, o Instagram é o único ponto que tem o marketing. Eles não conseguem, eles não têm esse entendimento. E aí o nosso papel justamente é trazer a consciência para esse profissional de saúde no momento que a gente diz para eles: não é só o Instagram, é muito além disso. O Instagram, ele é um canal, a gente precisa olhar além do todo o teu negócio. E eles começam a entender e eles entram, então, na nossa empresa para justamente aperfeiçoar, melhorar essa comunicação deles, se posicionarem nas redes sociais, trabalhar a questão de desde identidade visual, mas acima de tudo, Michael, que foi a minha dor latente do porquê que eu iniciei a trabalhar com essa parte de experiência do paciente. Logo que a gente iniciou na 981, a gente começou fazendo só essa parte de gestão de redes sociais, né? Então, gerenciamento de Instagram, de Facebook, TikTok, LinkedIn, essas coisas, gestão de redes sociais mesmo. Só que eu tinha uma dor muito forte, isso lá em 2018, que a gente fazia conteúdos legais, bacanas ali, mas a gente sabia que quando o paciente ele entrava em contato nas clínicas e nos consultórios... pois é, seria a minha pergunta. Tinha uma dor. Qual era essa dor? Um atendimento não adequado, um atendimento que não era coerente com aquilo que a gente estava mostrando vendendo ali no Instagram. Exatamente. Então foi a partir daí que a experiência do paciente entrou. E aí que a gente se posicionou, nós somos especialistas. Eu fui buscar, então, estudos, muito estudo sobre isso. Inclusive, hoje eu faço parte da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente. Eu sou da diretoria de marketing, sou associada e também atuo na diretoria de marketing, justamente porque é através dali, né, dessa experiência do paciente, que o profissional da saúde consegue mostrar para o seu paciente: não, eu quero te oferecer o melhor, eu quero te cuidar, eu quero te acolher. Que é isso, essa é a missão deles, né? E, por curiosidade, e aquele profissional que já é mais fechado, que não é tão aberto, como é que faz para fazer ele, por exemplo, gravar um vídeo, ele se posicionar ao mercado, alguém que é mais discreto? Que missão essa tua, hein? É uma missão, Michael, é uma missão, exatamente. Tanto eu quanto toda a minha equipe, a gente tem esse desafio, né? E é muito um trabalho principalmente de conscientização, né? Porque a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, né? Mas a gente precisa mostrar para eles os benefícios que isso tem e o quanto eles se mostrando, eles aparecendo, eles se comunicando, o quanto isso é importante e relevante para o negócio deles. Porque o profissional da saúde, ele tem uma grande questão. Ele valoriza muito mais o conhecimento técnico dele, muito mais do que as outras habilidades comportamentais que ele precisa desenvolver, uma delas a comunicação, né? Então ele se especializa muito naquela área. Digamos que é um médico ginecologista. Ele vai lá, estuda sobre obstetrícia, estuda sobre isso, faz curso, muito. E aí quando chega pra gravar um vídeo, ele tem dificuldade, tranca com a câmera intimida ele não sabe como falar, todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem que ele vem trazendo, ele não consegue passar.
E aí esse é o grande desafio, né? Trazer a essência dessa pessoa, mostrar ali nas redes. Que é um grande desafio, a gente sabe, né? E para os profissionais que nos acompanham agora e ficaram interessados com isso, como é que funciona essa conexão do teu time com a equipe de trabalho? Leia-se secretárias ou equipe de marketing que assiste ele. Porque a percepção que ficou muito clara também é esse cuidado. O Michael vai fazer contato com o profissional tal. Como vai ser a experiência dele? Aí entra o teu time para guarnecer, dar essa consultoria. Exatamente, exatamente. A gente tem hoje no nosso portfólio de soluções, muitas soluções, né? Existem soluções que são entregues pelo meu time e existem soluções que são entregues diretamente por mim. As soluções que são entregues diretamente por mim são consultorias, treinamento de secretárias, são olhares mais aprofundados relacionados à gestão e a treinamento de equipe, são entregues diretamente por mim. Então eu vou lá em loco, né, na clínica, no consultório, e a gente atua nos pontos, nas principais dores dessa clínica. A nossa equipe, ela vem atuando muito mais nessa parte de marketing. Então, a nossa equipe, ela vai desenvolver desde a parte de identidade visual, a parte de gestão de redes sociais. E aí, o ponto é, o profissional, ele vai estar muito amparado com relação a isso. Ele vai ter uma equipe de 7 pessoas ali apoiando ele, com um valor super baixo, que se ele contrataria essas 7 pessoas, ele teria que pagar um valor muito maior, e contando com uma equipe muito qualificada, que é uma equipe que vai estar focada na produção de vídeos, focada no planejamento estratégico de conteúdos, na parte de marketing estratégico mesmo, olhando para esse todo. Quem é tu como profissional? Qual é a essência que tu precisa traduzir? Porque a gente sabe, não é simplesmente só postar um post, né? Só postar um post fica redundante, mas só postar. Existe muito além, né? Tem pensos, tem conhecimentos que acaba que um curso, às vezes, de final de semana que o profissional possa vir a fazer, ele não vai ter esse conhecimento que a nossa equipe carrega e traz justamente para agregar, então, no trabalho dele, né? Fazendo um escalonamento de como foi a evolução da tua empresa. Falaste que iniciaste apenas com os posts de rede social. Vamos recuperar o passo a passo até aqui para ver essa evolução da tua empresa? Vamos sim. Foi em 2018, então, quando a gente começou, e começou comigo, né? Era eu um e Deus do sertão. Eu, um computador e um sonho. Eu, um notebook e um sonho. E eu lembro muito... Mas teve um querer, né? Teve um querer, teve uma luta, teve um acreditar. Muito, exatamente. E sobremaneira, eu percebi desde a primeira conexão aqui, antes da entrevista, um brilho no olho de quem gosta do que faz. Eu amo. Fala com propriedade. A recíproca aqui é verdadeira. Eu amo estar aqui na Arauto. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu tenho convicção disso. Com certeza, Michael. É isso. É essa coisa que a gente não sabe explicar. É aquela coisa que tá aqui dentro, sabe? Aquelas borboletas no estômago que dão aquele frio. Porque tá aqui hoje falando sobre isso contigo é algo maravilhoso, porque é a minha essência e eu faço isso com o maior amor. E fazendo essa retrospectiva, então, que tu trouxe, né, pra nós, assim, que tu me traz esse desafio, é justamente esse olhar. Começou tudo muito simples. Começou comigo oferecendo, né, alguns serviços para alguns profissionais específicos. Quem foi o primeiro parceiro? Dr. Léo Kreter Neto. Que está comigo até hoje, que está conosco até hoje. Ele é um cirurgião bucomaxilofacial aqui da nossa cidade, que já tem uma tradição, já é muito conhecido também. E foi ele que confiou no nosso trabalho e que até hoje, né, é um super parceiro, uma pessoa iluminada que a gente ama muito. Ele, toda a equipe dele, que são pessoas maravilhosas. E é aquela coisa, é um primeiro passo, né? E a gente vai com essas sementinhas que a gente vai plantando, que eu gosto de falar isso, a gente vai semeando algumas coisas e os frutos vão nascendo. E aí foi chegando um cliente, foi chegando outro. Inicialmente era só trabalho de redes sociais, como eu te falei. Mas assim que eu fui agregando equipe, que eu fui chamando pessoas que foram trabalhando com a gente, e eu, consequentemente, fui estudando mais, principalmente sobre quando eu descobri o termo experiência do paciente, ali eu vi que precisaria de muito mais, que eu precisaria resolver as dores desses clientes no sentido do atendimento. Porque não é só a rede social, a gente precisa olhar para esse atendimento. A gente precisa olhar para essa empatia, para esse acolhimento, para esse ser humano, para essas pessoas que estão envolvidas nessa clínica.
E é por isso que hoje a gente está fazendo tudo isso que a gente faz, né? E na prática hoje são quantas pessoas então no total ao teu lado para fazer essa engrenagem girar? A gente tem internamente 7 pessoas, mas a gente tem mais uma empresa parceira, que é a Mulheres de Performance, uma empresa de Porto Alegre. A gente tem mais uma psicóloga que atua conosco também nos projetos de consultoria, nos projetos então de experiência do paciente. Porque como são projetos entregues por mim e por ela como psicóloga, a gente entende que não adianta só olhar para o paciente. A gente precisa olhar para as pessoas que estão dentro das clínicas entregando essa experiência para o paciente. Ou seja, a gente precisa ter um olhar de uma pessoa que entende a saúde mental, que entende o ser humano. Então, por isso que eu agreguei a Patrícia. Hoje a Patrícia ela não mora aqui, ela mora em São Paulo. E ela atua conosco nesses projetos de experiência do paciente, de consultoria em gestão e gestão de pessoas. O que acaba sendo um grande diferencial. Porque hoje a gente precisa, Michael, entender que essa parte de experiência do paciente, ela não é só um termo que se está usando e que está na moda. Ela é algo que ou as empresas da área da saúde olham para isso, ou elas não vão ficar no mercado. Agora, falar em mercado. Hoje a área da saúde passa pela tua reflexão abrir o leque de experiência para outros setores logo ali na frente? Terias essa expertise? É prematuro falar sobre isso? Outros setores hoje não. Porque a gente ainda tem muito a desenvolver dentro da área da saúde. Muito. Quais seriam os próximos passos? O jornalista é curioso e fale se quiser, talvez não quer revelar a estratégia. Tenho várias coisas para contar. Um dos próximos passos é a gente sair da nossa área de atuação só daqui, da região sul, e abranger novos horizontes. E o primeiro projeto que já está no ar, inclusive, que a gente pode falar e que é muito importante, que vai estar logo acontecendo, aí faltam poucos dias para acontecer, se chama Imersão Secretária de Sucesso. É uma imersão que vai acontecer em São Paulo, no Hotel Meliá Ibirapuera, lá na região central de São Paulo, onde a gente vai estar capacitando e treinando profissionais de atendimento da área da saúde, secretárias, justamente com foco na experiência do paciente, nessa comunicação adequada, com foco em acolhimento. Como faz para encaminhar as inscrições? Eu acho que vamos passar já esse serviço. É interessante essa pauta, hein? Com certeza. As inscrições elas estão abertas e é através do site www.981 por extenso .com.br/secretária. Lá vocês vão ver todas as informações, vocês vão ficar por dentro de tudo. A gente tem 2 possibilidades de ingressos, toda a nossa grade, todos os palestrantes que estarão conosco, vai ser um dia imersivo, vai ser uma experiência incrível para elas. Deixa eu aproveitar o ensejo de perguntar algo que a gente tem escutado muito. Inteligência artificial. Como ela já tem contribuído nas rotinas do teu time e como tu projeta logo ali na frente o uso dela, seja para otimizar processos ou também para agregar em produtos e serviços. Então, Michael, ela não tem como a gente tirar ela, né? Não tem como a gente excluir. É uma realidade, não é mais futuro, né? É o presente. E a gente precisa olhar para isso. O nosso time está cada vez mais aperfeiçoando. A gente vai sempre em busca de novos conhecimentos. Então, até 2 semanas atrás, eu estava numa imersão lá em São Paulo, onde eu justamente trouxe muitas novidades relacionadas a isso e que a gente pode aplicar tanto para a nossa equipe, que a gente pode e está já aplicando, está nesse caminho, quanto para os nossos clientes. Porque a gente precisa ajudá-los, né? Sempre pensando neles, mas também otimizando nossos processos. Tudo. Então, assim, tem muitas possibilidades, tanto na parte de produção de audiovisual, tanto na parte de produção textual, tanto na parte estratégica de negócio. Hoje a gente tem tantas possibilidades e às vezes a gente nem percebe o quanto essas possibilidades elas estão ali do nosso lado e basta a gente utilizar, né? Então eu acho que assim, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que desenvolver uma mentalidade com isso. Que a gente tem isso agora. A gente precisa usar isso a nosso favor, né? Usar isso a favor das empresas, usar isso a favor das clínicas, dos consultórios. Só que tem um ponto muito importante que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui quando a gente faz esse vínculo, esse link com a área da saúde, né? E com a área que for, com o negócio que for, a gente tem toda essa tecnologia disponível para nós, né, Michael? A gente tem tudo na nossa mão, tá tudo muito próximo aquilo que a gente quer tá ali, só que a gente tem que saber utilizar. E pra gente saber utilizar, a gente tem que treinar as pessoas, tem que acolher as dores dessas pessoas, esses seres humanos que estão utilizando essa IA.
né? Essa inteligência artificial. Não adianta a gente simplesmente achar que podemos delegar tudo para IA agora e a gente não tá olhando para esse ser humano. A gente não tá acolhendo as dores dele, a gente não tá sendo um líder como precisa ser, a gente não tá vendo, porque a gente sabe que nós, como seres humanos, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, no nosso dia a dia de trabalho, a gente tem questões, né? E são essas questões que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de gestão em saúde, quando a gente fala de experiência do paciente. E falar em experiência do paciente, via de regra, a pessoa que vai em busca de profissional já está no momento que é de dúvida e requer uma humanização no atendimento. E a pessoa precisa estar muito bem capacitada. Então, no encontro dessa reflexão, eu queria que você recuperasse nessa caminhada um momento que foi emblemático, que as tuas digitais contribuíram para auxiliar o profissional e depois veio aquele feedback. Nossa, foi muito marcante o que você me ajudou. Deduzo que tem muitos momentos emblemáticos que você jamais esquecerá. Porque, tal qual as gurias que participaram do programa na semana passada, essa troca de experiência, eu precisava ouvir isso aqui faz sentido para mim. Era isso que eu estava precisando. Queria que você recuperasse a audiência da Arauto de algum momento palpitante, assim, marcante nessa caminhada. E tu fala relacionado à experiência do paciente. Exatamente. Mike, eu acho que assim, tem tanto momento. E quando eu inicio sempre as minhas palavras. E depois eu vou querer também em relação ao outro lado da bancada, do profissional também, que você ajudou, com a sua expertise. Perfeito. Tem tantos momentos e eu acho que assim, tem um ponto principal quando a gente fala nesse assunto, experiência do paciente. Qual é esse ponto? O ponto é que todos nós somos pacientes. Tu é paciente, eu sou paciente, né? O teu pai é paciente. Né, em filhos, maridos, esposos, todos somos pacientes. E quando a gente tá no papel de paciente, ou alguém que a gente ama tá no papel de paciente, a gente quer que aquela pessoa seja bem atendida. A gente quer que aquela pessoa seja acolhida em detalhes, né? A gente não quer que venham... Os detalhes, né, Ingrid? Exatamente. Esse é o grande ponto. A gente não quer que venha um robô. A gente quer que alguém venha aqui, que nos dê uma medicação, mas que ela olhe no nosso olho. Que ela não simplesmente nos entregue uma medicação e vá embora. Que ela olhe no nosso olho, que ela nos acolha, que ela nos pergunte, Michael, como que tu tá? Porque afinal de contas, como tu falaste, é um momento delicado. A gente tá emocionalmente instável. E vai dizer que tu não tem, ou daqui a pouco pessoas que tu ama tenham memórias positivas ou negativas relacionadas a alguma experiência na área da saúde. Verdade. A gente tem muito, né? E por que isso? Porque 95% das nossas memórias que ficam no nosso cérebro, elas são relacionadas à experiência, são relacionadas a essa parte emocional, das emoções. E só 5% é racional. Então, tudo é relacionado às emoções que são geradas através desses atendimentos. E aí, tanto eu quanto o paciente, tanto soluções que a gente foi trazendo ao longo desses anos aí, da 981, enfim, dos 7 anos aí, já ajudaram muito, né? Teve um hospital aqui da nossa região que a gente já ajudou fazendo um mapeamento da jornada do paciente dentro de dois grandes setores, um pronto atendimento e também um laboratório de análises clínicas. E nesse mapeamento da jornada a gente conseguiu perceber muitos gaps que não são vistos naturalmente, porque naturalmente a instituição olha com foco em processos. E processos não envolvem sentimentos. E quando a gente começa a olhar para isso, para os sentimentos e as emoções dos pacientes, é aí que entra muitas oportunidades. E essa é a grande diferença da experiência do paciente do que simplesmente qualquer outro assunto, né? Que a gente precisa olhar para isso, para a experiência, para o sentimento das pessoas. Então foi através, por exemplo, nesse caso que tu pediu para eu citar, a gente conseguiu enxergar inúmeras oportunidades onde a gente foi conseguindo mostrar isso para a instituição e ela hoje já atua de uma maneira bem diferente, né? Passos firmes, largos, nós já nos encaminhamos para a reta final do programa. Eu quero deixar o microfone à disposição para algum aspecto ou aspectos relevantes que precisam ser pontuados, documentados aqui no Feed Negócios. Afinal de contas, é a vez do empreendedor,
onde a gente dá vez e voz aos talentos aqui da aldeia que brilham e fazem a diferença, como você, Ingrid. Ai, Michael, muito obrigada pela oportunidade, mas assim, o que importa, eu acho, é a gente olhar para isso. Eu sempre digo assim, pro profissional da saúde, olhar para a experiência do seu paciente, né? Que tipo de experiência ele está recebendo quando ele chega na tua clínica, quando ele chega no consultório? Ele está sendo bem atendido pela tua secretária? Ele é recebido num ambiente agradável? Porque quando a gente fala de experiência do paciente, são 3 pontos que a gente precisa levar em consideração: pessoas, processos e ambiente. E esses 3 pontos, eles precisam estar alinhados àquilo que tu está buscando no teu negócio. Se esses 3 pontos eles estão alinhados, ótimo. Então, tu não precisa ir muito além disso. Mas eu te digo com toda certeza e com a experiência que eu tenho, sempre tem melhorias a serem feitas em qualquer negócio, porque são feitos de pessoas, né? E além disso, eu quero fazer um lembrete aqui um convite para as pessoas que estão nos assistindo, que nós temos um podcast, o 981cast. Então as pessoas nos acham lá, 981cast, por extenso, no YouTube, no Spotify também, onde a gente debate sobre esses assuntos que estamos falando aqui hoje e sobre esses principais tópicos: gestão, experiência e marketing para a área da saúde, sempre focado para os negócios da área da saúde. Tem muito conteúdo bacana por lá. A 981 daqui 10 anos. A 981 daqui 10 anos vai estar estabelecida no mercado nacional como referência em experiência do paciente e marketing em saúde. O que falta fazer? A gente está no caminho já. A gente está no caminho. Falta agora aumentar a equipe, falta expandir os horizontes, que é esse início que a gente está fazendo agora, como eu te falei, nesse novo. Agora é expandir os horizontes. Quem é a Ingrid fora da empresa? A Ingrid é a mãe do Augusto, foi uma mãe adolescente com 17 anos, hoje tem um filho com 20. E é uma pessoa, como eu falei antes, encantada por se relacionar. É esposa do Leandro, mãe também do Cadu, do Pet. E eu adoro a minha família, amo estar em família, amo momentos com eles, mas eu também amo muito momentos com a minha equipe. A minha equipe, inclusive, a Maria que tá aqui comigo, ela sabe disso. Eu amo estar com eles, eu amo pessoas. Então, pra mim, quando eu tô com uma oportunidade assim de estar conversando, é o que me move, é o que me motiva, tanto que eu embargo a voz, porque eu realmente amo pessoas. Percebe-se, dona e Ingrid. Aprender com pessoas. Percebe-se. Em nome do Grupo Arauto de Comunicação, muito obrigado. Também amo os meus colegas, né? Temos muitos colegas aqui nesse ambiente agora. Eu vou citar aos nossos ouvintes a Mari, a Milena, tem a Bia, a Camila, que preparou um cafezinho. Enfim, são muitos colegas que estão aqui com a gente. Te agradeço pela disponibilidade, o tempo, tão precioso tempo. Que o sucesso continue brilhando e que cresça cada vez mais nos negócios e na vida. Muito obrigado pela presença. E eu que agradeço, eu desejo muito sucesso para ti, para Arauto cada vez mais. E agradeço imensamente essa oportunidade, é incrível. E desejo uma ótima noite para vocês que estão aqui nos acompanhando. Para finalizar, Corrida da Alegria, Movimento Arauto Sesc. E aí, já fez a tua inscrição? Eu quero falar com você aqui nessa noite. Ainda tá pensando, vou correr ou não vou correr a Corrida da Alegria? Vai, faz agora a tua inscrição. Vai lá no site do Sesc e aproveita essa oportunidade. Fim de expediente do Fim de Negócios, que retorna na próxima quinta-feira. Tchau, um abraço!